Um coração que diz sim a Deus. Agora, nesse momento, tire um tempo para silenciar sua mente. Respire fundo e permita que a presença de Deus te envolva. Muitas vezes falamos com o Senhor, mas não paramos para ouvi-lo. Hoje, antes de pedir, vamos ouvir o que o Espírito Santo quer ministrar ao nosso coração. A palavra de Deus nos ensina que Ele não busca corações perfeitos, mas corações dispostos. O Senhor não exige de nós uma vida sem falhas, mas sim uma vontade sincera de obedecer. Em Crônicas capítulo 16, versículo 9, está escrito: Os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é totalmente dele. O que o Senhor busca em você hoje não é um histórico impecável, mas um coração que diga: Senhor, eu quero te seguir. Um coração que, mesmo ferido, cansado, ainda encontra forças para dizer: Eis-me aqui, usa-me, Senhor. O problema é que muitas vezes o nosso coração está cheio demais. Cheio de planos, de medos, de distrações, e Deus fica com o que sobra. Mas a Bíblia nos adverte, em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O coração é o centro de tudo. É nele que se decide se vamos obedecer ou resistir. É nele que nascem os sentimentos que alimentam a fé ou sufocam a esperança. Quantas vezes culpamos o inimigo, as circunstâncias ou até as pessoas ao nosso redor, dizendo que nada dá certo? Mas, no fundo, o problema não está fora, está dentro. Está em um coração endurecido, que ouve a voz de Deus, mas escolhe não obedecer. Hebreus capítulo 3, versículo 15 diz: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Sabe o que é um coração endurecido? É aquele que já ouviu tantas vezes a voz de Deus, mas se acostumou com ela. É aquele que conhece a palavra, mas não se deixa mais confrontar. É aquele que aprendeu a orar com os lábios, mas esqueceu de sentir com o espírito. E Deus está dizendo hoje: Filho, eu não quero apenas as tuas palavras. Quero o teu coração. Jesus mesmo nos alertou em Mateus capítulo 15, versículo 8. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quantas vezes falamos com Deus por costume, e não por comunhão? Quantas vezes dizemos: Senhor, eu te amo, mas na prática, o nosso coração está dividido entre Ele e o mundo. Mas ainda há esperança. Porque Deus nunca rejeita um coração quebrantado e sincero. O rei Davi sabia disso. Ele não foi chamado de homem segundo o coração de Deus por ser perfeito, mas por estar sempre disposto a se arrepender e recomeçar. Quando Davi caiu, ele não se escondeu. Ele se derramou diante do Senhor e orou: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmos capítulo 51, versículo 10. E é essa oração que precisa estar em nós hoje. Não uma oração de palavras bonitas, mas uma oração de entrega verdadeira. Porque um coração disposto é como terra fértil. Deus planta, rega e faz florescer. Quando você diz: Senhor, eu não sou suficiente, mas eu quero te obedecer, o Espírito Santo toma essa sinceridade e transforma em força. Ele começa a moldar seu interior, a quebrar o que é velho e a fazer novo o que parecia morto. Deus não quer te forçar. Ele quer o teu sim. Ele não invade o coração fechado. Ele entra onde é convidado. E quando você abre o coração, ele não apenas entra. Ele transforma tudo o que toca. Então, antes de continuar essa oração, pergunte a si mesmo: quanto do meu coração é verdadeiramente de Deus? Se há áreas em que você ainda resiste, entregue agora. Porque Deus só pode mudar o que você permite que Ele toque.
Se essa palavra falou contigo, escreva nos comentários: Senhor, transforma o meu coração. Deixe também o seu amém como um ato de fé e, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Isso ajuda esse ministério a continuar levando a palavra a mais vidas. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir que Deus ainda transforma corações. Quando Deus encontra um coração disposto. Quando Deus encontra um coração que se rende, Ele começa uma obra que ninguém pode impedir. Ele pega os pedaços quebrados, os medos escondidos, as feridas antigas, e transforma tudo em testemunho. Porque Deus não desperdiça dor, Ele transforma dor em propósito. A Bíblia nos diz em Filipenses capítulo 2 versículo 13. Porque é Deus quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. Isso significa que até o desejo de obedecer vem dele. Quando você diz Senhor, eu quero mudar, é o próprio Espírito Santo que plantou essa vontade dentro de você. Mas Ele não força ninguém. Ele espera um coração disposto. E sabe o que acontece quando você se dispõe? Deus começa a abrir caminhos onde antes só havia muros. Ele te ensina a ouvir, a esperar, e até a suportar. Ele não te dá apenas o que você quer. Ele te dá o que você precisa para crescer. Às vezes, isso significa passar por desertos. Mas o deserto não é um castigo. É uma escola espiritual. Foi no deserto que Deus ensinou o povo de Israel a depender dele. Foi no deserto que Jesus venceu a tentação. E é no deserto que você aprende que Deus é suficiente. Muitos querem ver o milagre, mas poucos querem ser moldados. Querem a bênção, mas não o processo. Querem vitória, mas sem cruz. Mas Jesus disse em Lucas capítulo 9 versículo 23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Negar-se a si mesmo é dizer: Senhor, não o que eu quero, mas o que tu queres. É quando deixamos de lutar contra a vontade de Deus e começamos a andar com ela. E nesse momento, o impossível começa a acontecer. Porque o poder de Deus se manifesta na entrega. Quando você entrega a sua vontade, Deus devolve direção. Quando você entrega o controle, Deus libera provisão. E quando você entrega o medo, Deus te dá coragem. Há pessoas que estão orando por mudança, mas segurando o coração com as próprias mãos, com medo de deixar Deus conduzir. Mas a fé não é controle, é confiança. E confiança é dizer: Senhor, mesmo que eu não entenda, eu confio que os teus caminhos são melhores que os meus. Romanos capítulo 8 versículo 28 nos lembra: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Até aquilo que parece atraso, Deus usa como preparação. Até a espera, Deus usa como treinamento. Nada está fora do alcance das mãos do Senhor quando o coração está entregue. E sabe o que é mais lindo? Deus nunca rejeita um coração sincero. Em João capítulo 6, versículo 37, Jesus disse: O que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Isso significa que não importa o passado, não importa o quanto você tenha se afastado. Se hoje você se volta para Deus, Ele te recebe de braços abertos. Porque o amor dele não depende do seu desempenho, mas da sua graça. O profeta Isaías declarou no capítulo 1, versículo 19: Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. A promessa de Deus está ligada à disposição. Se quiserdes. O milagre começa quando o coração diz sim. Não é o tamanho da sua fé que move Deus, é a sinceridade com que você a entrega. Pense em Abraão. Deus pediu o seu filho, o seu bem mais precioso. E Abraão não entendeu, mas obedeceu.
Foi naquele altar de renúncia que Deus revelou algo maior. Agora sei que me temes. E foi ali, no momento da entrega, que Deus proveu o cordeiro. Talvez Deus esteja pedindo que você entregue algo hoje. Um medo, uma mágoa, um pecado, um plano que não vem dele. Não porque ele queira tirar de você, mas porque ele quer colocar algo melhor no lugar. O Senhor diz em Ezequiel capítulo 36, versículo 26: Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Deus quer trocar o seu coração cansado por um coração vivo. Quer tirar a frieza espiritual e reacender o fogo da fé. Mas Ele só faz isso quando você diz: Senhor, faz em mim a tua vontade. Então pergunte a si mesmo agora: você tem dado espaço para Deus agir? Ou tem tentado controlar tudo sozinho? Porque o Senhor não entra onde não há lugar. Mas quando o coração se abre, o céu se move. Se essa palavra tocou algo dentro de você, escreva nos comentários: Senhor, o meu coração é teu. Deixe também o seu glória a Deus, para que essa mensagem alcance mais pessoas. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho. Assim você ajuda esse canal a continuar levando a palavra de fé e esperança a muitos corações. Compartilhe com alguém que precisa lembrar: Deus ainda faz novas todas as coisas. Um coração transformado pela presença. Quando o coração se rende completamente, Deus começa a revelar a profundidade do seu amor. Ele mostra que não quer apenas ser parte da sua vida. Ele quer ser o centro dela. E quando Ele é o centro, tudo o que está ao redor encontra o seu lugar. Quantas vezes buscamos respostas, milagres, direção? Mas o que Deus realmente quer é comunhão. O maior milagre não é o que acontece fora, é o que acontece dentro de nós. É quando o coração endurecido se torna sensível de novo. É quando a mente cansada volta a crer. É quando o espírito abatido se levanta e diz: Eu ainda confio no Senhor. Salmos 37, 4 nos ensina: Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Note que a promessa vem depois da entrega. Primeiro o coração se agrada de Deus, e só então ele alinha os desejos, transforma as vontades, e realiza o que é eterno. Há algo poderoso em um coração que diz sim ao Senhor. Porque o sim que você dá a Deus hoje pode mudar toda a sua história amanhã. Um coração disposto não é apenas um coração que ora, mas um coração que obedece mesmo quando não entende. E quando você caminha com um coração assim, Deus começa a te usar de maneiras que você nunca imaginou. Ele te capacita, te ensina, te molda. E as áreas que antes eram motivo de dor, se tornam fonte de ministério. Aquele que chorava passa a consolar. Aquele que caiu passa a levantar outros. Porque Deus transforma feridas em testemunhos. Mas isso só acontece quando a entrega é verdadeira. Enquanto tentarmos fazer as coisas do nosso jeito, ficaremos presos na ansiedade, na dúvida e na culpa. Mas quando dizemos: Senhor, o meu coração é teu, faz o que quiseres com ele. Então o Espírito Santo começa a mover o impossível. Muitos hoje vivem com o coração dividido, parte no altar, parte no mundo. Querem o consolo de Deus, mas não querem abrir mão dos velhos hábitos. Querem o favor do céu, mas continuam alimentando o que os afasta de Deus. E é por isso que há tanta confusão, tanta falta de paz. Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 24: Ninguém pode servir a dois senhores. O coração dividido nunca encontra descanso. Mas quando você decide entregar tudo, planos, vontades, feridas, pecados, o Espírito Santo encontra liberdade para agir. E a presença de Deus começa a fluir como um rio dentro de você, limpando, curando e renovando. Lembre-se,
Deus não quer apenas mudar a sua história. Ele quer mudar o seu coração, para que a sua história nunca mais volte a ser a mesma. E quando Ele muda o coração, Ele muda a direção. Jeremias capítulo 29, versículo 13 declara: Buscar-me-ei, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Não é metade, não é de vez em quando, é de todo o coração. E quando buscamos assim, Deus se manifesta. Ele responde, Ele restaura, Ele faz novo o que parecia perdido. Agora, neste momento, feche seus olhos onde você estiver. Se puder, coloque a mão sobre o seu coração e ore comigo. Senhor Jesus, neste instante eu te entrego tudo o que sou. Entrego o meu coração, as minhas vontades, os meus planos e os meus medos. Toma conta do que eu não consigo controlar. Tira de mim o que me afasta da tua presença e me enche com o teu espírito. Cria em mim um coração puro e dá-me um espírito constante. Renova o meu interior, Senhor. Que o teu amor me transforme e me ensine a amar como tu amas. Que eu não viva por aparência, mas por obediência. Que a minha fé não dependa de circunstâncias, mas da certeza de que tu estás comigo. Enche-me de vontade de te servir, de fome da tua palavra e de alegria em te obedecer. Que o meu coração seja morada do teu espírito e reflexo da tua vontade. Em nome de Jesus, eu te entrego tudo. Amém. Se você orou com sinceridade, saiba, Deus ouviu. E talvez você ainda não veja o resultado, mas o céu já se moveu ao seu favor. Porque o que move o coração de Deus não é o tamanho da sua força, é a entrega do seu coração. Deus te diz hoje: eu estou fazendo novo o que estava cansado, estou curando o que estava ferido, estou reacendendo o que parecia apagado. Não é tarde demais. Deus ainda tem planos para você. Ele ainda escreve histórias com corações que dizem sim. Então, a partir de hoje, viva com propósito. Busque a presença antes das promessas. E confie, o mesmo Deus que começou a boa obra, vai completá-la até o fim. Filipenses capítulo 1 versículo 6. Se essa oração falou com você, escreva nos comentários: Senhor, o meu coração é teu para sempre. Diga amém, como um ato de fé. E se essa mensagem abençoou sua vida, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim você nos ajuda a continuar levando a palavra de Deus a corações que precisam ouvir que ainda há esperança em Cristo. Envie esse vídeo a alguém que precisa lembrar que Deus ainda transforma corações. E o próximo pode ser o dela.